Fiquei bastante feliz de saber que com o mapa base que a gente criou, o carro andou razoavelmente bem. Mais ou menos igual com um pique 30 com um giclê errado ou com um injetor parcialmente entupido, mas andou. O que é incrível, porque a Fueltech simplesmente com os dados que a gente informou para ela, ela conseguiu colocar o carro em movimento. O Zoinho chamou a nossa atenção, ele assistiu o vídeo, o Zoinho que fez o chicote da E-Solution, ele percebeu em alguma tela que tinha algum cabo que não estava ligado, algum sensor ali que não estava ligado. O Todd ligou, isso daí não estava aqui. Isso não é fundamental, não é relevante para a informação que eu quero passar para vocês, porque era característica desse chicote para esse carro. Tá? De qualquer forma, o Todd ligou e agora o chicote está 100% funcional, não estava interferindo no nosso mapa base, tá? Uma realização pessoal minha. Agora eu quero conversar, não estou gravando vídeo de YouTube nem nada, eu quero conversar da mesma forma que eu conversei com o Todd nos últimos dias, a satisfação que é de aprender, da gente ter contato com alguma coisa nova e quebrar a cabeça, ter que pensar, acertar, errar e chegar a alguma conclusão. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu sou praticamente zero na questão de acerto da Fueltech, mas eu tenho a pretensão de querer trazer a minha experiência na mecânica convencional de carburador, platinado, distribuidor e assim por diante, para tentar fazer esse acerto. E se eu pudesse eleger um vídeo de toda a série, não vou nem falar do Gurgel, porque a série do Gurgel abrangeu muitas coisas, tá? Mas do meu treinamento na Fueltech, eu já vou chutar que esse com certeza é o vídeo fundamental, é o vídeo mais importante de todos que a gente vai fazer. Primeiro eu quero colocar quais eram as minhas maiores dúvidas, que muito provavelmente são as mesmas dúvidas de muita gente que tem pouca ou nenhuma experiência com a injeção e que também tem. Primeiro, o Liache falou pra gente o alvo. Qual que é o conceito do alvo? O alvo é o valor da sonda que você considera ideal. Esse é o primeiro ponto. E qual que é o valor de sonda ideal? Tá? Se você for considerar no sentido da queima de combustível, do aproveitamento do combustível, é lambda 1. Qualquer valor abaixo de 1, você tem combustível que não foi queimado. Qualquer valor acima de 1, você tem oxigênio que não foi aproveitado na combustão. Você poderia enriquecer um pouco mais a mistura. Esse é o primeiro ponto. O segundo, qual que é o valor de lambda ideal? Não existe um número mágico e com certeza, principalmente para um motor refrigerado a ar, não é 1, é abaixo disso. Pela pouca experiência que eu tenho com sondas, seja no Gol do Todd, seja a gente teve a oportunidade de conhecer um Fusquinha aqui do nosso amigo Martin, que fez uma viagem desde Santa Catarina, e ele veio com um pique 30 e uma sonda. Marcha lenta, ele dava 1 cravado. Quando a gente andava com o carro devagar, ele dava 0,85. Quando ele afundava o pé, ele chegava a 0,80. Com um pique 30, que não era nem do Alan, um pique 30 vindo da caixa. Tá? E eu fiquei surpreso, porque vamos dizer, a leitura da sonda era constante. Cada vez que ele afundava o pé numa determinada, exigindo uma determinada carga do motor, a sonda respondia exatamente com a mesma consistência das outras vezes. Tá? Então eu fiquei, vamos dizer, com esse valor na cabeça, considerando que algo entre 0,80 e 0,85 talvez seja ideal para um ponto de partida para o motor refrigerado a ar. Então a primeira coisa, não adianta você ter uma sonda, não adianta você ter esse displayzinho aqui, você precisa entender e, acima de tudo, em primeiro lugar, qual que é o valor ideal para o teu motor. Então, numa situação sem carga, numa situação que você está tirando o pé, o carro está indo sozinho, você pode aproximar isso de 1. Conforme você vai acelerando, provavelmente a gente vai tentar manter algo entre 85 e 80. Tá? Essa era a minha primeira dúvida em relação ao conceito de alvo. Um outro conceito que eu sempre tive dúvidas, mas eu acabei esclarecendo, não somente perguntando bastante coisa para o Liache, mas principalmente vendo esse manual, a questão, o que é a malha fechada e o que é a malha aberta.
Para muita gente que eu estou falando aqui pode parecer óbvio, mas para quem acabou de aprender, realmente é uma coisa que esclarece bastante dúvidas secundárias, se é que a gente pode dizer dessa forma. A malha aberta seria você ter a sonda ali atrás, ter o display aqui, indicando um valor que a sua experiência vai dizer o que é o ideal ou não, ou um dinamômetro, se você estiver em busca de potência, de um ajuste fino, tá? Mas ela não vai estar, a sonda não vai estar, a eletrônica da Foiotec, ela não vai estar interferindo no mapa que você fez, seja o mapa base ou seja algum outro mapa. Um inscrito do nosso canal comentou no último vídeo, mas ele deu essas falhadas porque o mapa está aberto. Fecha a malha que você vai ver como é que ele fica. Até onde eu entendi, até agora pelo menos, fechar a malha nessa situação, simplesmente eu vou estar maquiando deficiências no ajuste principal do mapa. Eu acho que o grande desafio, pelo menos é o que eu vou me propor a tentar fazer, o grande desafio é com a malha aberta, ou seja, sem a correção da sonda. A sonda vai ser simplesmente um indicativo para mim da saúde do motor, da qualidade da mistura e assim por diante. Eu vou tentar aprimorar ao máximo o meu mapa, tá? Eu entendo, pelo menos hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, eu entendo que a pessoa que estiver ajustando o motor, ele só vai fechar o mapa quando o carro estiver pronto, tá? É simplesmente para fazer um teste final. Eu acho que o conceito da malha fechada, por exemplo, você saiu, foi fazer uma viagem e colocou uma gasolina adulterada. Os parâmetros do combustível, um parâmetro externo mudou. Aí a malha fechada vai ajudar, vai tentar compensar isso na medida do possível, tá? Agora, você deixar um mapa deficiente, um mapa impróprio para o teu motor e achar que você vai fechar a malha e todos os problemas estarão corrigidos, é a mesma coisa você assumir que um valor de lambda 1, por exemplo, ou 0,60 ou 0,70 é o ideal para todas as situações. E também não é. Então, meus principais dilemas de um calouro na Foiotec. Primeiro, malha fechada ou malha aberta. Segundo, o conceito do alvo. E principalmente a questão, qual seria o lambda ideal para o nosso motor. Tá? Então, o que a gente vai fazer a partir de agora é começar a refinar o mapa base. Eu não vou reinventar a roda, não vou fazer nada, eu vou respeitar tudo aquilo que a programação da Foiotec já me entregou, que já foi demais, considerando os dados que a gente colocou aqui. Eu falei para a Bianca que eu estava me considerando um Tanner a semana passada e ela falou que eu não era nada disso. Eu simplesmente tinha informado para a Foiotec os valores que qualquer pessoa poderia fazer. Vamos ver se eu consigo virar um Tanner Júnior, um Tanner Mirim, Bianca, a partir de agora, com um pouco de dificuldade. Bom, todos os parâmetros a gente conseguiu colocar aqui. Se o comando ele era graduação alta, graduação baixa, taxa de compressão alta, taxa de compressão baixa, todo o sincronismo ali de roda fônica, sistema de bobina, e número de bicos e tudo mais. Teve um fator que não tem, é impossível você informar para a Foiotec. Você sabe qual é, Bianca? Não. A velocidade do ar. A velocidade do ar, o tipo de duto de admissão. E por que isso é impossível? Porque as variáveis aí são quase infinitas. Vai depender indiretamente do comando, indiretamente do tamanho da válvula, dos ângulos da válvula, do trabalho no cabeçote, mas principalmente do diâmetro dos dutos, do comprimento dos dutos, da posição da borboleta ou das borboletas. No caso aqui a gente está com uma borboleta da Kombi, o coletor de admissão original da Kombi, tá? E não tem como você informar a Foiotec que você está com um corpo de borboleta da Kombi, por exemplo. Então, como a velocidade e o fluxo do ar vão depender desde o comando até toda a eficiência vamos dizer, do teu pulmão do motor, que seria os dutos de admissão, as imperfeições que existem ali, do tamanho da borboleta, isso é uma coisa que a gente vai precisar ensinar para a Foiotec. Então esse é o que eu considero o movimento, ou melhor, o ajuste principal que a gente vai fazer. E antes que você imagine que essa semana, a semana passada, eu estava tomando banho, escorreguei, bati a cabeça e tive essa visão de fazer esse ajuste, de
explicar para a Fueltech como que funcionava todo o meu trato de admissão. Não, foi muito menos do que isso. Eu dei uma boa lida nesse manual que veio junto com a Fueltech e eu assisti um vídeo em particular da Fueltech, do Diego Venzon, e ele explica mais ou menos o que a gente vai tentar, pelo menos, fazer no vídeo de hoje. Bom, então partindo do princípio que eu sou um calouro na Fueltech e que a gente vai interferir o mínimo possível no mapa base, até ficar com um mapa que nos atenda, a gente só vai mexer hoje no mapa principal de injeção, tá? Esse mapa, a gente consegue ajustar ele por MAP. O que é o MAP? É a pressão ou vácuo do coletor de admissão. Isso daí, se a gente for traduzir para um motorzinho de Fusca, seria a cápsula do avanço a vácuo, tá? E o que acontece com aquela cápsula? Quando ela está aproximando dos furos de progressão, ele ele tem a máxima sucção da cápsula e ele avança o ponto além do avanço centrífugo. O que acontece? Você está na estrada 80, 90 por hora, nessa situação, quarta marcha, praticamente só encostando o pé no acelerador, você não tem carga no motor, você não está precisando acelerar o carro, ele está indo sozinho. Então a cápsula de avanço, ela acaba puxando a mesa do distribuidor e avança além do avanço centrífugo. No momento que você afundar o pé e tirar a borboleta da região ali da tomada de vácuo da cápsula de avanço, o avanço a vácuo ele volta, tá? Então você tem um efeito ali, no momento que você coloca a carga no motor, o avanço a vácuo volta o ponto naturalmente. Ou seja, a cápsula do avanço, como eu sempre comentei nos vídeos, ele funciona basicamente como um sensor de carga. Aqui a gente não tem a cápsula de avanço, mas a gente tem o sinal de vácuo que vem direto aqui para a Fueltech. A gente vai aproveitar esse sinal de vácuo para informar para a Fueltech como que é a dinâmica dos gases de admissão ali, do ar de admissão em uma série de situações de carga. Como é que a gente consegue determinar situações de carga? Como que a Fueltech vai enxergar isso? O vácuo. Quanto maior o vácuo, menor a carga, porque teoricamente você está com o motor funcionando numa rotação média, mas sem acelerar. E quanto menor o vácuo, você está com o motor numa mesma rotação, só que afundando o pé, ou seja, ele está se esforçando para fazer o carro andar. Basicamente, o ajuste que a gente vai fazer no mapa principal de injeção por MAP, a gente vai escolher uma rotação. No caso aqui eu e o Todd já escolhemos 2.000 RPM, a Bianca vai mostrar a telinha aqui agora. Então aqui a gente tem o mapa base que a Fueltech está mostrando para a gente. Aqui são valores do pulso do bico em milissegundos, tá? Então aqui -1 é o vácuo máximo. Qual que é o vácuo máximo? Você está numa descida, o carro está girando o motor, ele tá forçando o motor além da marcha lenta, mas você não está acelerando nada. Aqui seria o vácuo máximo, e aqui o vácuo vai diminuindo conforme você vai acelerando. O tempo em milissegundos do bico significa a quantidade de combustível. Quanto menor esse número, menor a quantidade de combustível que foi injetada. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem 7,4 milissegundos. Aqui no 0,90 também, aqui também. Na verdade, ele foi até o 0,60. Aqui ele foi para 9,5, quase 10 milissegundos, e aqui ele vai aumentando. Por que ele vai aumentando? Porque ele está percebendo, de acordo com esse menos 0,40, que é o vácuo, ele está percebendo que o motor está com carga, você está acelerando, então ele precisa de mais combustível. Aqui, quase praticamente do -1 para o 0,30, a gente tem quase que o dobro de injeção de combustível. Para o 0,20, com certeza, tem o dobro de combustível sendo injetado no motor para ajudar ele a funcionar. Então, qual que é a ideia desse ajuste? A gente vai andar com o carro, a gente vai escolher 2.000 RPM, a gente precisa eleger qual que é o lambda ideal que eu gostaria de manter para tudo isso. É 1? Não, não é 1, porque 1 seria a queima perfeita. A gente precisa do motor um pouquinho mais rico. Alguma coisa entre 0,85 e 0,80, eu acho que é um bom ponto de partida, pelo menos para a gente aprender a mexer no mapa. Então,
a dinâmica que a gente vai fazer, e provavelmente a gente não vai conseguir falar enquanto estiver fazendo, a Bianca vai mostrar as imagens, é sair com o carro, o Todd vai como piloto, mantendo 2.000 RPM, o mais preciso que ele conseguir de 2.000 RPM. Então aqui perto a gente vai pegar uma situação que está plano, ele não vai acelerar, a gente vai pegar subidas bastante íngremes e a gente vai pegar descidas também. No plano ele vai ficar num sinal de vácuo moderado, numa subida o sinal de vácuo baixo e numa descida, quando o carro não estiver fazendo força nenhuma, a tendência é o sinal de vácuo sumir. Esse palitinho que aparece aqui no mapa, mostra aqui, Bianca. Esse palitinho que aparece aqui no mapa, ele está indicando o vácuo no coletor de admissão. Quanto que a gente tem de vácuo? Aqui está 0,10 praticamente, não tem vácuo, porque o motor está desligado, tá? Então, e aqui vai ser a minha referência. Olha, eu estou com 0,10 de vácuo. Então, nessa situação, aqui eu consigo clicar em cima desse número 17.900, ou aqui do lado do 15.800, e colocar o número que eu quiser em milissegundos, tanto para cima quanto para baixo. Eu vou alterar o tempo de injeção do bico para tentar chegar no 0,85 de lambda. Então eu vou dar partida só para a gente ilustrar. Provavelmente o vácuo vai vir mais ou menos para essa região e vai ficar oscilando um pouquinho. Tá? Aqui embaixo a gente tem a sonda, tá? Essa vai ser a dinâmica que a gente vai fazer quando sair para a rua. Então eu vou dar a partida e ele vai parar num determinado ponto aqui. No ponto que ele tiver, quando o Todd estiver dirigindo a 2.000 RPM, se ele estiver no plano vai ficar mais ou menos equilibrado, se ele estiver numa subida vai cair o vácuo, vai para a direita, se a gente estiver numa descida, ao contrário, vai para a esquerda. Tá? Então aí o objetivo, a gente vai clicar aonde tiver o sinal de vácuo e vai tentar mudar o valor. Vai mudar o valor de acordo com a sonda. Por que não faz parado aqui? Porque sem carga esse ajuste é irrelevante, não vai dar em nada. A gente precisa fazer com carga, porque aí a demanda de combustível vai ser a real para aquela situação. Então a Bianca vai mostrar aqui, eu vou dar a partida e ela vai mostrar para onde que vai e logo em seguida a gente vai perceber para onde que está marcando a sonda. Tá pobre, ela começou a oscilar quando a mistura ficou pobre, agora caiu abaixo de 1, ficou mais próximo do ideal, mas o vácuo ele fica variando um pouquinho. Quando eu acelerar aqui, ó, então quando a gente tiver 2.000 RPM com uma carga fixa, ele vai ficar parado em cima de um determinado ponto. Eu vou vir aqui, por exemplo, vou dar 2 cliques e eu consigo ajustar, mudar esse valor. No caso eu não preciso mudar esse agora com ele parado, porque ele está praticamente a 0,9. Mas por exemplo, se eu quiser colocar, só para ilustrar, 13, olha lá, o valor da sonda ele já cai automaticamente. A mistura já ficou um pouquinho mais rica. Uma outra coisa que a gente está acostumado a ouvir no momento do ajuste da injeção, vamos interpolar. O que seria interpolar? Vou falar o português claro aqui, mostra aqui, Bianca. Eu consegui medir o sinal de vácuo do 0,9, consegui medir o do 0,4 e eu consegui talvez medir o 0,10. Você marca tudo e você vai falar, eu quero interpolar. Ele vai traçar uma linha mais ou menos vamos dizer, para criar uma proporção entre todos os valores. Eu posso estar falando besteira agora, mas a gente vai tentar fazer valor por valor, mesmo que a gente tenha que andar bastante, valor por valor, para tentar não ter que interpolar. Cada vez que a gente vai interpolar, não que a Fueltech não seja competente, ela é muito mais competente do que a gente, tanto que o carro ligou só com as informações que a gente colocou para ela, ela vai muito provavelmente chegar no valor bem próximo ali do que a gente calcularia.
Mas já que é um exercício, já que é um treinamento de Flowtech, a gente vai sair agora para rodar e eu vou tentar fazer individualmente valor por valor. Eu acredito que esses aqui vão mudar bastante, porque não faz sentido o vácuo menos 1 e o vácuo menos 60 tá exatamente no mesmo valor de injeção. Ou seja, aqui ela vai ficar bem mais pobre do que aqui. O motor já está a 60 graus, agora o que o Todd vai fazer é manter 2.000 RPM. A meta dele é manter a rotação constante, tá? Quando a rotação estiver constante, dependendo da situação, subida, descida, plano, vai estar uma carga. Agora, por exemplo, ó, ele está 0,70, 0,80. A gente está com a sonda em torno de 89, 90, mas ela está oscilando bastante. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar 2 vezes, espera aí que agora ele vai pegar a subida. Olha lá. Agora está muito rico, ó. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse 0,60 aqui. É o valor que eu vou fazer questão de mudar agora. Vou colocar 6.000. Agora ele está em 2.000, ó. E a gente está com 720. Então aqui eu vou diminuir bastante. Aqui eu vou colocar 9. Nesse intermediário aqui, no 0,50, olha aqui, vamos ver quando ele cair é que vai dar um pouco mais de... Agora ele foi pro 13, ó. A mistura tá rica no 13. Vamos colocar 9. Aqui eu vou deixar arredondado para 13. Aqui vamos arredondar para 16. Agora ele está no 7.400, aqui está com 960. Aqui dá pra gente reduzir porque ele está na descida. Quando eu estiver nessa situação, ou ele vai estar em velocidade de cruzeiro, ou ele vai estar mais tranquilo. Aqui, por exemplo, a gente pode pôr 4. O próximo é 6. 9. 0,50 tá 8. Vou colocar 8 aqui. O importante é a Bianca ficar monitorando sempre a sonda aqui, ó. Ele está em várias situações. Quando ele está em 2.000 RPM, a gente observa por aqui, ó. E é o momento que eu vou fazer a leitura e levar em consideração. 2.000, ó. Agora, 82, 83. A gente está numa fase boa aqui. Eu acho que não vai precisar mais mexer aqui. Então se aqui tá 4, quer ver? Ele vai daqui a pouco, ó, 86, 87 e tá 2. Então até o 4 aqui tá bom. 0,80 a gente vai reduzir mais. Daqui pra cá a gente só vai reduzir. Então eu vou reduzir pouco. Vamos colocar 3.8. 3.8 aqui. Ele não pegou a descida principal ainda. Bom, aqui tá 16. Tá certo. Ó, o importante é ver a sonda quando tiver em 2.000 aqui. Agora não adianta a gente levar em consideração. Olha lá, quase 2.000. Agora ele vai, ó, e ele vai ficar com um vácuo bem alto, quer ver? Olha lá. 92, 94. Quer dizer, esse é um valor que nessa fase, que é uma descida, a gente pode considerar ideal, ó. 90, 90 alguma coisa. Então daqui pra cá a gente só vai reduzir um pouquinho, ó. Tá 4, 3.800, 3.700. Depois eu mexo nesse daqui. Agora daqui a pouco a gente vai pegar uma, ó, 87, 88. Daqui a pouco a gente vai pegar uma subida. Então eu já vou me preparar, ó. Aqui tá 13, 16. Provavelmente aqui é o pé embaixo na subida máxima. A gente vai ter que dar uma enriquecida aqui. Lembrando que o número maior é mais tempo de injeção, é mistura mais rica. Olha lá, eu acho que está aceitável, considerando que é o primeiro mapa que a gente está fazendo.
Posso salvar, tio? Ou não? Você só pode dar um confirmar, depois a gente grava nesse outro. Mas confirmando ele vai estar ativo aqui. Ah, tá ativo. Olha lá, ele pôs segunda pra gente ter uma carga. E agora o vácuo tá quase no 0,10 aqui na hora que ele afunda o pé, ó. Aqui ele tá 2.000. Aqui talvez é para enriquecer um pouco, ó, porque tá 93, 94. Batendo pino. Só vale a gente ler aqui a sonda quando tiver em 2.000 RPM. Igual agora, ó, tá quase 2.000. Se estiver abaixo disso, igual estava agora há pouco, não importa o valor que der aqui, a gente não pode usar como referência e querer assinar. E querer alterar. Eu estou partindo do valor sempre de 2.000 RPM e a sonda entre 80 e 85, tá? Para situações de média e alta carga, situação de baixa carga, que é, por exemplo, descida, a gente pode chegar a 0,90, 0,90 e pouquinho, tá? Isso é uma escolha minha. Ó, aqui ele vai descer de novo, ó. Quando tiver 2.000 igual agora, ó. A gente tá com o sinal de vácuo 0,70, tá quase 9, ó. Então aqui tá legal. Agora ele vai pegar a subida e a gente vai ver com o pé embaixo o que que acontece. Agora acho que na metade da subida você talvez coloque uma terceira para ir para a carga máxima. Tá batendo pino. Aqui, Bianca. Bom, a gente voltou para a oficina porque andando com o carro, sol às vezes contra, às vezes a favor, fica, para não dizer impossível, muito difícil da Bianca ter conseguido registrar alguma imagem. Então eu peguei os valores que eram o que estava de padrão do mapa base e eu acabei mudando. Então aqui eu diminui bastante no vácuo máximo, vamos dizer a mínima carga, eu diminuí e assim eu fui proporcionalmente, tá? Sempre tentando estar nessa situação a 2.000 RPM, então pelo menos uma vez a gente teve em cada uma dessas cargas, desses sinais de vácuo, a 2.000 RPM eu consegui fazer a leitura da sonda, tá? E a partir daí eu consegui colocar no valor que eu queria. O meu alvo, para usar o termo comum, era de 80 a 85. Para cá, de 0,70 em diante, poderia ficar um pouco mais alto, porque a gente não teria problema numa situação de baixa carga de ficar com a mistura um pouco mais pobre. Por outro lado, aqui eu preferi ficar com a mistura um pouco mais rica, que é a situação de aceleração plena, por exemplo, numa subida. O fato é, a gente ouviu bater pino algumas vezes, tá? Eu estou com o carro parado aqui, não sei nem se o que eu vou fazer. Eu queria ficar só nesse mapa para a gente assimilar bem esse conceito, tá? Mas eu vou mexer aqui, mapa principal de ignição, eu vou na compensação por MAP. Isso daqui, se a gente for traduzir para o distribuidor, seria pura e simplesmente a cápsula de avanço a vácuo do distribuidor. Então basicamente o que a gente tem aqui, os mesmos valores de vácuo, menos 1, menos 90, 80 até 0. Aqui seria o motor desligado. E notem que o motor desligado ele ainda está em torno de 0,1, que é o palitinho azul está aqui no 0,1, que não tem problema nenhum. Então o que a gente tem? Ele considera, vamos dizer, uma compensação por MAP se a gente tiver com o vácuo máximo ou até mais ou menos 0,50, ele mantém um avanço, como se fosse o avanço da cápsula de avanço a vácuo, de 4 graus a mais. Quando você começa a acelerar um pouco mais, esse avanço cai para 3, é como se a borboleta estivesse descobrindo ali a tomada de vácuo da cápsula. Quando chega a 0,30 ele vai para 0, aqui continua 0 e continua 0. O que eu vou tentar fazer aqui? Como a gente está batendo pino quando ele cai de 0,40 em diante, o que eu posso tentar fazer? Vamos ver se aqui ele aceita um número negativo. Tá? Então vamos colocar menos 1 grau.
Vamos ver o que acontece. Ele aceitou. Isso é ótimo. Então eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui. Aqui eu vou colocar -2, porque quanto maior a carga, menor o vácuo e teoricamente mais vai bater pino, se você tiver uma carga maior. Tá? -3, eu não sei se isso vai ser suficiente. A gente vai dar uma volta daqui a pouco, depois que eu terminar aqui, porque não dá pra... Infelizmente não dá pra gente ficar filmando e... Opa! Não dá pra ficar filmando, tentando modificar e dirigindo tudo ao mesmo tempo, é bem complicado. Então eu consegui, vamos ver se ele vai aceitar aqui a minha modificação. Eu vou dar um confirmar, tá? Então a gente tem até 0,40 de vácuo, que é uma situação de velocidade de cruzeiro, ele está dando um avanço, vamos dizer, de bônus pelo sinal de vácuo de 3 graus. Quando você afunda o pé, ele já muda de 3 graus de bônus para 1 grau abaixo. Ele atrasa 1 grau, atrasa 2, atrasa 3 e atrasa 4. Isso aí foi no chutômetro. Eu não sei se vai ficar bom, mas simplesmente eu vou me dar por satisfeito hoje se pelo menos a gente conseguir afundar o pé, acelerar e não ouvir a batida de pino que a gente está percebendo. Bom, o meu objetivo, ainda que eu não tenha sido 100% bem sucedido, eu não sei ainda se eu fui, mas foi criar um mapa. Eu não interpolei nada, eu consegui determinar através da tentativa e erro cada um dos parâmetros através do valor de sonda que eu tinha, para tentar manter entre 0,80 e 0,85. Isso tudo a 2.000 RPM. O que acontece? Final de marcha, subida, pé embaixo, ou melhor dizendo, quando o vácuo era quase que mínimo, caía para cá 0,20, 0,10 e a gente estava com muita carga na subida, uma batida de pino violenta. O que eu fiz? Eu entrei aqui no mapa da... Tá mostrando a tela, Bianca, direitinho? Eu entrei aqui no mapa compensação por MAP do ponto de ignição e acabei atrasando aqui. O detalhe, continuou batendo pino, apesar de proporcionalmente menos, só que o que acontece? Ele quase não subiu a rampa aqui do shopping, porque o vácuo cai para 0,20 na hora que a gente está subindo aqui. Por isso que eu falo que essa subida aqui é o melhor teste que tem para todos os carros. O vácuo caiu para 0,20, ele atrasou demais o ponto e faltou ponto. Faltando ponto, o que aconteceu com a sonda? Ficou rica, caiu lá para 0,75, alguma coisa assim. Aí na metade do caminho eu fiquei meio perdido, para falar a verdade para vocês, não tenho por que esconder. Eu resolvi diminuir um pouco esses dois valores aqui, ó. Esse 20 eu coloquei 18, esse 22 também. E não adiantou nada, é aquele negócio, faltou ponto, deu excesso, eu tive que tirar combustível. E não é assim que o carro vai andar. De qualquer forma, eu estou bem feliz com o meu resultado aqui. A Bianca acho que conseguiu mostrar o Toddy acelerando como se não houvesse amanhã. O pedalinho parecia um morcego saindo do inferno, de tão brutal que ele está, principalmente nas subidas, apesar da batida de pino. Ou seja, o que eu mexi na parte do ponto não adiantou. Eu não sei ainda onde mexer, tá? E isso não é um ponto negativo para mim. Significa que eu tenho consciência que eu não sei e que eu vou aprender. Provavelmente a semana que vem eu já vou saber.
O que eu não posso fazer, a compensação por MAP, que eu fiz aqui, porque ele vai pegar todas as faixas de rotação. E a gente só quer, muito provavelmente, quando a gente está com sinal de vácuo no máximo, mais uma faixa de rotação talvez um pouco mais alta. Eu não sei como abre o mapa 3D, muito menos como é que funciona. Mas o Todd abriu para mim, ele no dia de hoje, ele também não sabe mexer aqui. Mas a gente vai aprender junto. O mapa 3D eu só abri para a gente ver o resultado da calibração que a gente fez a 2000 RPM. Então os valores que eu coloquei aqui, Bianca, aproxima bem a 2000 RPM, olha, 3.600, 3.700, 3.800, 4, 6.200, 8, 9, 13, 16, 20 e 22, eles estão aqui, tá? Daqui para baixo, praticamente eles se mantiveram idênticos, tá? Em todos os valores de carga, tá? Você tem a rotação de 2000 abaixo, ele se manteve idêntico. 2.200 ele ainda está igual em praticamente todos os valores. 2.400 ele já começou a aumentar, tá? Em vez de 3.600, 3.626, não fui eu que coloquei isso. Isso daqui a Fueltech provavelmente entendeu vamos dizer, a demanda de ar do motor na calibragem que a gente fez a 2000 RPM por vácuo, tá? E aqui ela está extrapolando para as outras rotações, tá? O tempo em milissegundos em cada situação de vácuo. Aqui o vácuo máximo, tá? Então, por exemplo, o que era 3.600, ele vai subindo, 3.626, 3.678, 3.782, 3.886, 3.912. Quando ele chega no 4.500 para 5.000, ele começa a cair, ó. 3.912, 3.860. A partir do 4.500 ele cai. Vamos ver os outros valores? Por exemplo, vamos pegar esse daqui, ó, 13, 13.840, 14.320, 14.440 e 14.200. Então 14.440 é o maior valor a 4.500 RPM, também por coincidência. Dando uma olhada rápida na tabela, todos os maiores tempos de injeção, eles estão aqui nas 4.500 RPM. Não fui eu que coloquei, foi a própria Fueltech. Eu vou dar um chute agora, eu não tenho certeza do que eu estou falando, é uma dedução minha, pessoal. Eu acho que nessa configuração foi a potência máxima que o motor atingiu foi aqui, 4.500 RPM. Tá? Por conta disso, que a gente tem o maior tempo de injeção, o maior volume de combustível, porque a partir daí começou a decair o tempo de injeção. Bom, isso é só uma dedução minha. O que eu vou mexer aqui? Nada, porque eu não sei como alterar esses parâmetros, eu não sei como que eles vão, como que qualquer modificação que eu fizer aqui vai reagir. Então eu acho que a principal filosofia quando você estiver mexendo aqui, não é porque você está na frente de uma Fueltech que você virou um Stephen Hawking, tá? Você está na frente de uma Fueltech e se você for um ser humano normal igual você está perdido de tanta informação. Eu considero que eu dei o maior passo até agora na questão da injeção, tentando, e acredito que tenha sido bem sucedido, em fazer esse mapa de pressão, o mapa base de injeção, que a partir daí a gente conseguiu todos esses valores. Vai ficar para a semana que vem ou para a próxima a questão do ponto. Aonde eu mexi, ali não deu o efeito que eu gostaria, porque ele está funcionando até para ele sair da rampa aqui. Então eu preciso, na situação de uma subida, com carga e rotação extrema, ele parar de bater pino, tá? E não é simplesmente atrasando o ponto da forma primária que eu fiz. Mas isso daí vai ficar, se vocês tiverem paciência de acompanhar o meu aprendizado, para a próxima semana, muito provavelmente. Então eu quero agradecer a Bianca por ter filmado, Todd, quero te agradecer, Diego Venzon por ter compartilhado aquele vídeo e dado tantas informações úteis para a gente. E no próximo vídeo a gente vai tentar aprender um pouquinho mais da Fueltech, eu, o Todd e a Bianca, e vocês são nossos convidados. Muito obrigado e até lá.